turma! Estamos de volta, né? Para dar sequência aí às formas de pagamento que nós começamos nas aulas anteriores. E hoje nós vamos falar de um instituto super especial. Eu adoro esse instituto, acho extremamente inteligente da forma que foi pensado no Código Civil, e é da imputação do pagamento. Nós falamos da forma de pagamento na nossa primeira aula e falamos do pagamento em consignação. Depois, na aula anterior, nós falamos da subrogação e hoje nós falamos da imputação. Bom, quem aí já não ficou devendo para o mesmo credor várias dívidas? E aí, com o tempo, falava assim, vai batendo aí, vai pagando que uma hora eu quito o todo, né? E a imputação do pagamento é realmente isso. Existe o mesmo devedor e o mesmo credor, mas uma pluralidade de débitos envolvendo ali as mesmas partes. Lacerda de Almeida, ele fala inteligentíssimo, ele fala assim: quando o pagamento é insuficiente para quitar a dívida do mesmo devedor ao mesmo credor, surge a dificuldade de saber qual delas pagar. E essa é a imputação. Com a dúvida ali sobre qual das dívidas eu devo pagar, já que existe aí uma pluralidade de débitos, aí surge a necessidade de se imputar. E imputar é exatamente isso, de indicar, de determinar qual daquelas dívidas eu quero quitar primeiro, né? E aí quitando as outras. Então, é exatamente nisso que consiste a imputação. Aí é eu poder indicar, eu poder imputar, eu poder determinar qual dos débitos eu quero quitar ali frente ao credor, qual merece ser quitado. Olha, essa escolha, ela só poderá ser feita quando existe dívidas líquidas e vencidas. Eu não posso imputar pagamento de uma dívida que ainda não venceu, né? Ou que não tem aquela liquidez, aquela certeza da condição ali da existência do débito. Então, havendo, por exemplo, capital e juros, eu não posso escolher primeiro pagar o capital para depois pagar os juros. Eu já vi muito caso assim, às vezes a pessoa toma lá o dinheiro emprestado e aí na condição de que a pessoa coloque juros mensais. Só que a pessoa não dá conta de pagar o capital todo e fala assim, deixa eu te pagar nos juros, eu pago o juros desse mês que vem eu termino de pagar os juros e te abato, deixa eu te pagar o capital primeiro, eu vou te pagando o capital porque vai diminuindo o juro, né? Vamos supor, eu peguei 3 mil emprestado, na condição de ser R$10 ao mês, vamos colocar. E aí, como eu sei que se eu for pagando o juro e não dou conta de terminar o montante, o capital vai gerando mais juros. Então, o que a pessoa pede? Deixa eu pagar primeiro o capital para ele diminuindo a incidência de juros, né? E isso é uma impossibilidade, porque havendo o capital e os juros, deve incidir o pagamento, aquele abatimento, primeiro nos juros e só depois ali no capital. A imputação, assim como os outros institutos, ela tem os seus requisitos, né? Então, existem requisitos para que haja imputação. E são eles. Primeiro, que foi o que eu já disse, deve existir uma pluralidade de débitos. Óbvio. Se eu preciso imputar, indicar, determinar qual que é o que eu quero pagar primeiro, deve existir mais de um, né? Até porque se existir só um, eu não precisaria indicar, eu saberia que o dinheiro seria para quitar esse único débito que existe. O segundo requisito é que haja identidade entre as partes, ou seja, deve ser o mesmo credor e o mesmo devedor vinculados, né? Deve haver essa vinculação entre mesmo credor e mesmo devedor. Eu, por exemplo, eu devendo A e B, não tem como eu imputar pagar B ou pagar A. Eu imputo a dívida. Eu escolho qual dívida que eu quero sanar. Então, nós já temos a certeza aí de que como requisito deve haver vários débitos, mas referente ao mesmo devedor e ao mesmo credor, vinculados ali na relação. O terceiro requisito é que deve haver uma igualdade na natureza das dívidas, que significa uma dívida em dinheiro, por exemplo, e uma dívida em entregar um bem. Eu não preciso imputar, porque se eu vou pagar em dinheiro, ela vai recair sobre aquela minha dívida do dinheiro e não a da entrega do bem ou de cumprir uma determinada prestação, né? Então tem que haver essa igualdade de natureza entre o que eu vou pagar e entre o que eu devo.
O outro requisito, o quarto requisito, é a possibilidade de o pagamento resgatar mais de um débito. Olha só, a possibilidade de o pagamento resgatar mais de um débito e não a todos. Se eu tenho ali 3 débitos de R$1.000 e se eu tenho os 3.000 para pagar, então eu estou falando da possibilidade de resgatar todos. Ou seja, eu não necessito de imputar o pagamento, de escolher qual débito que eu quero pagar. Então, deve haver o dinheiro, ele tem a possibilidade, o pagamento, na verdade, deve haver essa possibilidade, essa previsão de ele alcançar mais de um débito. Se eu devo para uma pessoa R$3.000, se eu abater 500, ele pode ali, né, ele tem essa possibilidade de alcançar qualquer um dos R$1.000 que eu devo, né? Vamos supondo ali que os R$1.000 são empréstimos separadamente, né? Então, os R$500 ele pode incidir, mas aí eu escolho, falo, mas eu quero quitar, quero aquela dívida de tal dia, tá? Lá do mês X, né? Porque se eu não imputar, ele pode, a bel prazer lá, determinar qual que será quitado. Agora, passados os requisitos, que são a pluralidade entre as partes, né? A pluralidade das dívidas, a igualdade entre as partes, esse vínculo entre o mesmo credor e o mesmo devedor, a igualdade da natureza do objeto, né? E a possibilidade do pagamento alcançar a mais de um débito, e não a todos, nós entramos agora nas espécies de imputação. E são 3 as espécies de imputação. A primeira, ela acontece quando ela é indicada pelo devedor. Então, a imputação por indicação do devedor, artigo 352 do Código Civil. Quando o devedor, ele escolhe qual que ele quer quitar, né? Então, é aquela que venceu, que é líquida entre as dívidas, ele vai escolher. E para que ele escolha, para que ele determine e impute, tem que ser uma dívida vencida, né? E aí, geralmente, um valor menor e que incida sobre os juros. A segunda espécie de imputação é a por vontade do credor. Essa já está no artigo 353 aqui do Código Civil. Ocorre quando o devedor, ele não determina. Então, o devedor calou-se, quedou-se inerte, não determinou qual das dívidas que ele mandou o abatimento lá, né? Não determinou qual dívida que ele queria sanar, né? Diminuir. Aí, o próprio credor, ele imputa. Então, a imputação por vontade do credor, a nossa segunda espécie de imputação. E a terceira e última espécie de imputação é aquela que ocorre em virtude da lei. Bom, o devedor nada diz, o credor também não imputou qual a dívida, então a lei vai agora determinar qual dívida que deve ser paga. Só que a lei, ela obedece critérios. Ela também não determina de imediato qual que ela imagina que deve ser paga. Então, ela vai fazendo por exclusão. E olha só que inteligente que é a forma de exclusão. Primeiro, a lei determina que se pague os juros. Havendo juros, a lei determina que a imputação seja feita primeiro sobre os juros. Em segundo, havendo dívidas vencidas e dívidas não vencidas, a lei determina que a imputação recaia, né, e a indicação seja sobre aquelas dívidas vencidas, as que já venceram. E se tivermos diante de dívidas líquidas e ilíquidas, a lei determina que o pagamento recaia sobre aquelas dívidas líquidas, né? Como a terceira opção aqui da lei. E a quarta, última opção da lei, ela fala assim, bom, e se todas as dívidas forem vencidas e além de vencidas, se todas as dívidas forem líquidas, como que a gente faz? A gente abate aqui em cima de qual? Ela fala, a que for mais onerosa para o devedor. Né, aquela que onere mais o devedor ou que leve o devedor a com o tempo ter que pagar mais juros sobre ela. Então, a lei inteligentemente, ela vem fazendo essas exclusões aí até chegar a uma forma que não onere o devedor e uma forma também que propicie para que ele quite tão logo todos os débitos que existem ali com aquele credor. Então, ótimo, vamos fazer recapitular aqui rapidinho a imputação, como mais uma vez eu reafirmo, eu acho muito bacana, extremamente bacana esse instituto aqui do direito civil, que é você dever muito, você não sabe qual que você paga primeiro ali, você quer se ver livre daquelas dívidas,
E o Código Civil te ajuda a pensar como ficar livre todas aquelas dívidas, né? Então, ele te permite indicar qual que é aquela dívida que você quer pagar, se vê livre primeiro. E, havendo capital e juros, ele é orientado pelo Código Civil que primeiro se paga os juros, depois se paga o capital, porque até pensando no próprio credor. O próprio credor, ele tirou ali o dinheiro, né, falando em prestação de dinheiro, te cedeu o dinheiro, então ele também precisa receber o juro em cima daquela quantia, que se ele tivesse na posse do dinheiro, ele poderia estar circulando aquele dinheiro no mercado e recebendo mesmo em cima do capital. E nós temos aí os requisitos para que haja imputação. Nós precisamos que exista mais de um débito, que as partes elas estejam vinculadas às mesmas partes, né? Que haja igualdade de natureza, não tem como pagar um serviço se eu dever em dinheiro, né? Até nós falamos que o credor ele não é obrigado a receber coisa diversa daquela que é pretendida. E a possibilidade do pagamento resgatar todas as dívidas. É por isso que eu preciso imputar. Porque se existe uma possibilidade do pagamento resgatar mais de um débito, bom, eu preciso imputar. Eu preciso indicar sobre qual que é que eu quero que ele abranja ali, né? Qual que ele resgate. E falamos das 3 espécies. A primeira espécie é quando o devedor indica, artigo 352. A segunda é quando o credor indica, artigo 353. E a quarta é quando nenhum indica, a lei vem e seguindo os critérios dela, né? Aqueles critérios pormenorizados em forma decrescente, primeiro sobre os juros, segundo sobre as dívidas vencidas, segundo sobre as dívidas líquidas, e eu falei segundo 2 vezes, né? Primeiro sobre os juros, segundo sobre as dívidas vencidas, terceiro sobre as dívidas líquidas, e quarto, havendo dívidas vencidas, se forem vencidas e líquidas ao mesmo tempo, aquela que seja mais onerosa para o devedor. Olha que show, e olha que simples, né? Muito simples. Ótimo, vamos seguir. Vou editar, colocar umas legendas aqui para ficar bem fácil, bem gostoso de estudar. E vamos seguir aí no próximo instituto. Um abraço, né? Até a próxima.